Em cada geração, o coração humano foi inquietado por uma pergunta silenciosa: o que acontecerá nos momentos finais da história? Quando as sombras parecem avançar e a incerteza paira, uma voz profética ergue-se para iluminar o caminho. Ellen G. White, em sua obra Atos dos Apóstolos, não apenas relatou fatos do cristianismo primitivo, mas projetou uma visão sobre o Espírito Santo que transcende séculos, apontando para o clímax do grande conflito entre o bem e o mal. Se os discípulos de Cristo dependiam da promessa do Consolador para enfrentar perseguições e desafios, qual será então o papel desse mesmo Espírito no encerramento do tempo? A resposta não está em suposições humanas, mas nas páginas escritas por uma testemunha inspirada que enxergou o futuro com uma clareza impressionante. Ellen White descreveu o Espírito Santo como força vital, guia divino e poder transformador destinado a conduzir o povo de Deus até o desfecho da redenção. Mas será que o mesmo Espírito que uniu corações em Pentecostes está reservado apenas para o passado? Ou sua ação está destinada a resplandecer com intensidade ainda maior quando o conflito atingir seu auge? A escritora afirma que os derradeiros dias testemunharão uma atuação mais poderosa do que a registrada em Jerusalém, preparando homens e mulheres para suportar provas nunca vistas. Esse tema não é mero exercício intelectual. É convite à preparação, chamado à entrega e promessa de esperança. O Espírito Santo não é um conceito distante, mas realidade viva que molda destinos e fortalece a fé. White revela que, sem essa presença divina, a Igreja estaria fadada ao fracasso, mas com ele alcançará triunfo sobre as trevas. Hoje, diante das profecias que se cumprem em ritmo acelerado, a mensagem ecoa com urgência. O Espírito Santo será o selo final que distinguirá os fiéis, a chama que reacenderá a coragem e a voz que lembrará a cada coração. A vitória está próxima. Desenvolvimento. Bloco 1. 300 palavras, 5 parágrafos. Nas páginas de Atos dos Apóstolos, Ellen White retrata a descida do Espírito Santo em Pentecostes como o marco inaugural da missão da Igreja. Homens simples tornaram-se mensageiros ousados e, em poucas horas, multidões foram tocadas pela verdade. Esse episódio, segundo ela, é um vislumbre do que ocorrerá nos últimos tempos. O Espírito, que ali se manifestou em línguas de fogo, retornará com ainda mais intensidade para selar a obra do Evangelho. White destaca que a missão não se concluirá por meio de estratégias humanas, mas pelo derramamento do Espírito. Ela descreve uma chuva serôdia, expressão profética que indica a plenitude do Espírito Santo concedida pouco antes da volta de Cristo. Assim como a chuva inicial impulsionou a semente da igreja primitiva, a chuva final amadurecerá o fruto espiritual para a colheita do fim. Essa metáfora agrícola ilustra uma verdade profunda. Sem o Espírito, a fé permanece como grão estéril. Com ele, brota vida capaz de resistir às tempestades da perseguição. Ellen White aponta que nos dias finais, quando a oposição à verdade se intensificar, o Espírito concederá coragem sobrenatural e sabedoria celestial aos fiéis. Será um tempo em que os mais fracos testemunharão com firmeza comparável à dos mártires do passado. Outro aspecto revelado pela autora é a obra interior do Espírito Santo. Não se trata apenas de sinais externos, mas de transformação do caráter. White descreve que os crentes serão purificados de egoísmo, orgulho e incredulidade, tornando-se reflexos vivos de Cristo. Essa santificação não virá por esforço próprio, mas pela submissão total à direção divina. Portanto, a promessa não é apenas coletiva, mas individual. Cada coração que se abrir será fortalecido para enfrentar o engano e a apostasia.
O Espírito será escudo contra a mentira e lâmpada em meio às trevas que se intensificam no horizonte. Desenvolvimento. Bloco Sur. 300 palavras, 5 parágrafos. Avançando em sua visão, Ellen White descreve que o Espírito Santo desempenhará papel central na proclamação final da mensagem ao mundo. Ela apresenta uma cena grandiosa. Homens e mulheres comuns, revestidos de poder divino, anunciarão a verdade com tal autoridade que nações inteiras serão sacudidas. Não será mera eloquência, mas uma convicção impossível de resistir, pois será o próprio Espírito falando através deles. Esse clímax é identificado como o autoclamor, expressão que White usa para retratar o momento em que a última advertência ecoará sobre a terra. O Espírito transformará vozes frágeis em trombetas proféticas, chamando povos de todas as línguas e culturas a tomar uma decisão definitiva. O bem e o mal estarão diante de cada alma, e o Espírito conduzirá corações sinceros à verdade. A escritora também alerta que, nesse mesmo período, forças espirituais contrárias tentarão imitar os dons divinos. Milagres falsos e enganos sutis buscarão confundir a humanidade. Mas o Espírito Santo será o selo que distinguirá os fiéis dos enganados, pois sua presença não se mede por espetáculos, mas por frutos de justiça e amor. White enfatiza ainda que a missão do Espírito não será apenas conduzir à proclamação, mas sustentar os crentes em meio à crise. Durante a grande tribulação, quando decretos de intolerância se erguerem, será ele quem dará paz em meio ao caos. A presença do Consolador lembrará as promessas bíblicas, fortalecendo a esperança quando tudo ao redor parecer ruir. Assim, o papel final do Espírito Santo não é apenas preparar para o fim, mas conduzir ao triunfo. Ele será a garantia de que a verdade prevalecerá, o penhor da vitória e a certeza de que, ao soar a última trombeta, os fiéis se erguerão não pela própria força, mas pelo poder do Deus vivo. Finalização. 300 palavras, 5 parágrafos. Ao concluir a leitura das visões de Ellen White, fica evidente que o Espírito Santo é mais do que uma promessa distante. É o ator principal do drama escatológico. Ele esteve na origem da Igreja e estará em sua consumação. Sem ele, a obra permaneceria incompleta. Com ele, alcançará o desfecho glorioso preparado desde a eternidade. O papel final do Espírito não será limitado a manifestações espetaculares, mas envolverá transformação profunda, coragem inabalável e discernimento espiritual. A autora nos lembra que a chuva serôdia não cairá sobre corações distraídos, mas sobre aqueles que buscarem humildemente, em oração, a plenitude da graça. Esse é o convite para cada geração, preparar-se para receber o derramamento prometido. Ellen White apresenta uma imagem inspiradora, o Espírito como selo divino, marcando os fiéis para o encontro com Cristo. Essa marca não é visível aos olhos humanos, mas realidade espiritual que distingue os que escolheram permanecer firmes ao lado da verdade. Quando o mundo inteiro for envolvido em engano, essa marca será a diferença entre salvação e perdição. Diante desse quadro, a pergunta inevitável surge: estamos preparados para permitir que o Espírito Santo cumpra seu papel final em nossas vidas? A resposta não se constrói em palavras, mas em entrega diária, em comunhão sincera e em disposição para ser moldado pelo divino oleiro. Esse é o caminho para permanecer em pé quando o grande dia chegar. Portanto, a mensagem de Ellen White ressoa como um hino de esperança e advertência. O Espírito Santo será a última luz antes da aurora eterna. Recebê-lo é viver com a certeza de que, mesmo em meio às trevas, a vitória já está selada. Se esta mensagem tocou você, deixe seu comentário,
Compartilhe com outros e inscreva-se para continuar recebendo reflexões que fortalecem a fé e preparam para o futuro.